Mas o que é que fez Paulo Freire se tornar uma figura tão essencial para a educação mundial? A gente está falando de um período em que os números de analfabetos era imenso. Os métodos de alfabetização eram feitos a partir de cartilhas com frases desconexas, escolhidas apenas pela sonoridade. Um período em que a fome era absurda, principalmente em Recife, que era onde Paulo Freire vivia. Além disso, a educação que vigorava era a chamada educação bancária, que vem do termo banco. Não é mesmo? E é basicamente a ideia de uma educação onde os alunos são um grande recipiente vazio, onde o conhecimento é depositado de maneira mecânica, bancária, banco. Veja bem, quando apontam que Paulo Freire é responsável por criar uma educação ideológica, estão falando uma grande besteira, porque, pasme, a educação sempre foi ideológica. A tese da neutralidade científica pressupõe que o fazer científico e a educação possam ser feitos independente dos valores sociais de um determinado lugar, época ou de uma determinada cultura. O que eu nem preciso dizer, na verdade, preciso sim, tanto que eu estou dizendo aqui que é um grande equívoco. Galileu está aí para mostrar que o período histórico influencia muito no fazer científico. E assim, sinceramente, por que vocês acham que os cientistas do nazismo se debruçavam ao estudo de como castrar pessoas em massa? Outro exemplo sobre a não neutralidade do fazer científico é pensar nos investimentos que determinadas pesquisas recebem e outras não. Como essa escolha é feita? É feita pelo que é mais importante, o que vai ajudar mais pessoas? E a ideologia não está presente só nesses exemplos mais perceptíveis sobre a ciência e a educação que eu dei, mas também em coisas que não percebemos tão facilmente assim, como a escolha do que entra ou não no currículo escolar, quais são as disciplinas que serão dadas uma vez por semana, quais disciplinas serão dadas 5 vezes. É ideológico a escolha das palavras que são trabalhadas. Por exemplo, no livro didático, a chegada dos portugueses é descrita como uma descoberta, mas quando os franceses e os holandeses chegaram aqui também, é designado como invasão. Está presente aí na construção dessas frases a ideologia colonialista portuguesa. Outro exemplo da ideologia colonial é quando os livros didáticos dizem que os africanos vieram para o Brasil e não que foram trazidos à força. Aqui, ó, outro exemplo de ideologia nas palavras é pensar que quando os Estados Unidos invadiram o Iraque para matar pessoas, é chamado de ocupação americana em solo iraquiano e não de invasão estadunidense em território iraquiano. Outro exemplo de como as palavras representam ideologia e estão em disputa pode ser percebido na recente tentativa da bancada ruralista de substituir a palavra agrotóxico por defensivo agrícola nas embalagens dos alimentos. Enfim, até a escolha do livro didática ou apostila são escolhas ideológicas. O ponto aqui é que não existe educação ou fazer científico neutro. E até a ideia de criar uma educação que não tem ideologia é extremamente ideológico. Porque o nosso mundo, ele não é neutro. E todo conhecer, todo aprender, todo agir no mundo está imerso de significações e ideias. Somos cercados de ideologia, de cultura e valores que são alimentados por filme de Hollywood, novelas, música, jornais. Portanto, escolher naturalizar ideias e práticas repletas de ideologia é, pasmem de novo, ideológico. Paulo Freire jamais defendeu que os alunos sejam privados do conhecimento escolarmente rentável, né? Como as disciplinas que caem no vestibular, que caem no Enem, ou que os alunos, devessem deixar de aprender dentro das normas ortográficas e gramaticais. Quando o Freire ele aponta que o que existe são saberes diferentes, ele quis dizer que a ideia de que as pessoas que têm saberes populares, conhecimentos ancestrais, como povos indígenas, quilombolas, camponeses, ou até mesmo outras pessoas que vivem em centros urbanos e falam determinados dialetos, não devem ser vistas como burras ou como inferiores. Muito pelo contrário, né? Os conhecimentos dessas pessoas são importantes. Isso não significa que elas não precisam se apropriar dos conhecimentos escolarmente rentáveis, como eu disse, né? O papel do professor aqui não é transferir conhecimento, até porque isso é ineficaz, né? O papel do professor, para Paulo Freire, é de criar um ambiente de aprendizagem que vise desafiar para que os alunos consigam identificar, relacionar
e construir conhecimento aplicando eles e contextualizando em sua vida. Para isso, Paulo Freire propõe uma didática a partir da realidade dos alunos e do seu universo e experiências de vida. E antes que eu me esqueça, é muito importante pontuar aqui que isso é bem diferente de tratar as pessoas como coitadas que são incapazes de entender determinados conceitos, sabe? É literalmente o contrário disso. Ó,